Na imensidão dos céus, antes mesmo da criação da humanidade, aconteceu a maior tragédia de todos os tempos. Um terço dos anjos, liderados por aquele que era o mais belo de todos, o portador da luz, ergueu-se contra o próprio Criador. O que poucos sabem é que, após sua queda, esses seres celestiais tentaram voltar à presença de Deus. A resposta que receberam mudaria para sempre o destino não só deles, mas de toda a humanidade. Hoje você vai descobrir uma verdade que vai transformar sua compreensão sobre arrependimento, justiça e consequências eternas. A glória perdida. Antes do tempo como conhecemos, antes mesmo da primeira luz tocar a face da terra, existia um ser de incomparável beleza. Na Bíblia, Satanás é chamado por vários nomes e títulos que indicam a sua natureza como inimigo de Deus e de tudo o que ele ama. Mas antes, ele era conhecido como Lúcifer, que vem do latim lux, que significa luz, e ferre, levar, portar, ou estrela da manhã. Como nos revela o profeta Ezequiel, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel 28, 14. A perfeição de Lúcifer não era apenas em sua aparência. Ele possuía uma posição única na hierarquia celestial. Como um querubim ungido, sua função era liderar os louvores celestiais. Cada nota musical que emanava de seu ser era uma expressão pura de adoração ao Criador. O profeta Ezequiel nos dá uma descrição detalhada dessa glória inicial. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 15. Na hierarquia celestial, Lúcifer ocupava uma posição privilegiada entre os querubins, seres angelicais de mais alta ordem. O livro do profeta Isaías nos dá vislumbres desta realidade ao declarar: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías 14, 12. Esta não era uma simples posição administrativa. Era um cargo de imenso poder e responsabilidade espiritual. No projeto divino, cada anjo tinha sua função específica. Enquanto alguns eram mensageiros, outros eram guerreiros e outros ainda eram adoradores. Lúcifer combinava múltiplos papéis em seu ser. As Escrituras nos revelam que ele era coberto de pedras preciosas. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ezequiel 28, 13. Sua música era uma expressão perfeita de adoração. O mesmo versículo continua dizendo: os teus tambores e os teus pífaros foram preparados no dia em que foste criado. Cada nota que emanava de seu ser era uma sinfonia celestial que ecoava pelos corredores do céu, conduzindo multidões de anjos em adoração ao Criador. A presença de Lúcifer causava admiração. Seu esplendor era tão intenso que outros seres celestiais se maravilhavam com sua beleza. Como um selo de perfeição, ele carregava em si a sabedoria e a formosura em sua completude. O próprio Deus o havia feito assim, como testemunha a Escritura. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28, 12. No intricado plano de Deus, cada ser celestial tinha seu propósito específico. O livre-arbítrio era um dom precioso concedido não apenas aos humanos que viriam a ser criados, mas também aos anjos. Esta liberdade de escolha era uma expressão do amor divino, permitindo que cada ser optasse por servir ao Criador por devoção genuína. Entretanto, algo começou a mudar no coração de Lúcifer. A Escritura nos revela o momento exato dessa transformação. Se elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Foi um processo gradual, quase imperceptível no início. Como uma semente de orgulho plantada em solo fértil, começou a brotar em seu interior um desejo perturbador. A posição elevada que ocupava não mais o satisfazia. Seus pensamentos começaram a se voltar para uma ambição maior. O profeta Isaías
nos dá um vislumbre desses pensamentos. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Era o início de uma corrupção que mudaria para sempre o curso da história celestial. A beleza e a sabedoria, que antes eram instrumentos de adoração, tornaram-se fonte de vaidade. O esplendor que deveria refletir a glória do Criador passou a alimentar um desejo de autopromoção. A música, que antes era adoração pura, começou a carregar notas de rebeldia. A corrupção de Lúcifer se aprofundou silenciosamente. Como guardião do trono, ele testemunhava diariamente a adoração prestada ao Altíssimo. Com o tempo, um pensamento insidioso começou a crescer. Por que não poderia ele mesmo receber tal adoração? As Escrituras nos mostram seus 5 "eu farei", que revelam a extensão de sua ambição. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14. O que antes era perfeita harmonia, começou a dar lugar a uma dissonância sutil. Os anjos, sob sua liderança, começaram a perceber mudanças em seu comportamento. Sua música, antes pura adoração, agora carregava notas de autodevoção. Seu brilho, que antes refletia a glória divina, agora parecia buscar sua própria exaltação. Este foi o início da primeira mancha no universo perfeito de Deus. A iniquidade encontrada em Lúcifer não era uma simples falha, era uma escolha consciente de rejeição à soberania divina. Como está escrito: o teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28:17. O plano perfeito de Deus incluía a liberdade de escolha, mas com ela vinha a responsabilidade. A posição privilegiada de Lúcifer o tornava ainda mais responsável por suas decisões. Sua queda não seria apenas pessoal. Ela afetaria todo o reino celestial e, posteriormente, toda a criação. O palco estava montado para o maior conflito que o universo já presenciou, uma rebelião que mudaria para sempre o curso da história. A grande rebelião, a insatisfação de Lúcifer, não permaneceu contida em seu próprio ser. Como uma doença contagiosa, suas ideias começaram a se espalhar entre as hostes angelicais. Usando sua posição de influência e sua extraordinária capacidade de persuasão, ele começou a semear dúvidas sutis sobre a autoridade divina. O Apocalipse nos dá uma dimensão do alcance de sua influência, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12:4. Um terço dos anjos, seres que contemplavam diariamente a glória de Deus, foram convencidos a se juntar à sua causa. A estratégia de Lúcifer era sofisticada. Ele não começou com uma rebelião aberta, mas com questionamentos aparentemente inocentes. Por que deveriam os anjos servir eternamente? Não mereceriam eles também ser adorados? Não poderiam existir múltiplos tronos no céu? Estas perguntas, como sementes de discórdia, encontraram terreno fértil nos corações de muitos seres celestiais. A persuasão de Lúcifer seguiu uma progressão cuidadosa. Primeiro, ele atraiu os anjos mais próximos, aqueles que serviam diretamente sob sua liderança no louvor celestial. Logo, o descontentamento começou a se espalhar para outras ordens angélicas, alcançando até mesmo alguns dos seres mais poderosos do céu. Os argumentos eram tentadores. Ele prometia uma nova ordem celestial, onde o poder seria compartilhado. Seremos como deuses, sussurrava aos seus seguidores. A Escritura nos revela seu pensamento. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 14:13. Esta não era apenas uma rebelião contra a autoridade, era uma tentativa de usurpar o próprio trono do Altíssimo. O ambiente celestial, antes repleto de harmonia perfeita, começou a se dividir. De um lado, os anjos que permaneceram fiéis a Deus, liderados por Miguel. Do outro, os seguidores de Lúcifer, cada vez mais numerosos e audaciosos em seus planos de rebelião. Como nos relata o livro do Apocalipse, houve guerra no céu,
Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 7. A tensão crescia a cada momento. O que começou como sussurros de descontentamento, logo se transformou em uma conspiração aberta. Os corredores celestiais, antes preenchidos apenas com louvores, agora ecoavam com murmúrios de rebelião e planos de insurreição. O momento do confronto final se aproximava. Lúcifer, agora transformado em adversário, reuniu seu exército de anjos rebeldes para o embate decisivo. A Escritura nos dá uma visão dramática deste momento. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. O conflito que se seguiu foi além da compreensão humana. O poder divino se manifestou através do arcanjo Miguel e dos anjos fiéis. Não foi uma batalha equilibrada, era o poder criado contra o poder do Criador. A vitória já estava determinada desde o princípio, mas a justiça divina permitiu que cada ser fizesse sua escolha definitiva. A expulsão foi instantânea e definitiva. Como um relâmpago, Lúcifer e seus seguidores foram lançados dos céus. Jesus mesmo testemunhou este momento. Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Lucas 10, 18. Aquele que havia sido o querubim ungido, agora se tornava o adversário, o acusador, o pai da mentira. O impacto desta queda reverberou por todo o universo. O terço dos anjos que escolheu seguir Lúcifer perdeu não apenas sua posição, mas também sua glória. Suas naturezas foram corrompidas, transformando-os em demônios, seres dedicados a se opor a tudo que é divino. A transformação foi além da aparência. Os anjos caídos perderam o direito de habitar nas esferas celestiais, como está escrito em 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O céu, agora purificado da rebelião, retomou sua harmonia original, mas uma marca indelével havia sido feita na história do universo, a primeira mancha do pecado, a primeira escolha contra o Criador. Esta queda estabeleceria o padrão para todas as rebeliões futuras, incluindo a que viria a acontecer no Jardim do Éden. Os anjos que permaneceram fiéis testemunharam o preço da rebelião. A justiça divina havia se manifestado de forma inequívoca, como está escrito em Judas 1, 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. A grande rebelião havia terminado, mas suas consequências apenas começavam. O universo agora conhecia o significado da escolha, do livre-arbítrio e do preço da desobediência. Mas o que poucos sabem é que esta não foi a última vez que os anjos caídos tentariam retornar à presença de Deus. O arrependimento tardio, no vácuo sombrio do exílio, longe da luz da presença divina, uma realidade aterradora começou a se instalar entre os anjos caídos. A ausência da glória que antes os envolvia tornou-se uma dor constante, como está escrito em Judas 1, 6. Aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele mantém em trevas, presos com correntes eternas. A magnitude de sua perda tornou-se cada vez mais clara. O que antes parecia uma promessa de liberdade e poder, revelou-se uma prisão de trevas. A beleza de Lúcifer, agora conhecido como Satanás, havia se corrompido. Seus seguidores, que antes brilhavam com glória celestial, agora eram sombras do que foram. Foi neste momento de profunda consciência que surgiu entre alguns dos anjos caídos um sentimento até então desconhecido: arrependimento. Não um arrependimento nascido do amor a Deus, mas do peso insuportável das consequências de suas escolhas. Um grupo de anjos caídos, atormentados pelo peso de sua decisão, começou a buscar uma forma de retornar à presença divina. As Escrituras nos dão indícios desta realidade quando mencionam que nem sempre o Espírito contenderá com o homem,
Gênesis 6:3, estabelecendo um princípio sobre o tempo da graça. Liderados não mais pelo orgulho, mas pelo desespero, estes seres tentaram aproximar-se do trono celestial. Suas súplicas ecoavam pelo vazio. Não somos dignos, mas imploramos misericórdia. O arrependimento deles, embora intenso, vinha do medo do julgamento, não do amor genuíno ao Criador. Seus argumentos eram elaborados. Fomos criados para adorar. Permita-nos retornar à nossa função original. Conhecemos agora o erro de nossa escolha. Nossa punição já não foi suficiente. Como está escrito em Hebreus 12:17, sabeis que, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar de arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. O momento revelava uma verdade profunda sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Não bastava reconhecer o erro. Era necessário uma transformação completa do ser, algo que os anjos caídos, em sua natureza corrompida, não podiam mais alcançar. O arrependimento tardio. Alguns textos apócrifos e antigas tradições judaicas sugerem indícios de um possível arrependimento dos anjos caídos. O livro de Enoque, não canônico, mas citado em Judas 1:14-15, menciona que alguns vigilantes, anjos caídos, pediram a Enoque para interceder por eles junto a Deus. Então eles me disseram: nós desejamos que você interceda por nós junto ao Senhor, para que Ele possa nos perdoar. 1 Enoque 13:4-5. Nas escrituras canônicas, embora não haja menção direta de arrependimento, encontramos pistas da atual condição dos anjos caídos em 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O Targum de Jó, antiga paráfrase aramaica da Bíblia hebraica, sugere que quando os anjos viram a criação de Adão, alguns se arrependeram de sua rebelião anterior. No entanto, como menciona Judas 1:6, eles abandonaram sua própria habitação e agora estão presos com correntes eternas. No Zohar, um texto místico judaico do século XIII, há comentários sobre os chamados Nefilim, mencionados em Gênesis 6:1-4, sugerindo que alguns destes seres lamentaram sua queda. O texto descreve seu desejo de retornar à santidade original, mas indica que tal retorno era impossível devido à natureza de sua transgressão. O Testamento dos 12 Patriarcas, texto pseudoepígrafo do século II a.C., também fala sobre anjos que se arrependeram de suas ações, mas encontraram-se presos em um estado irreversível, como reflexo do aviso em Hebreus 10:4-6. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados. A tradição cristã primitiva, através de escritos de Orígenes, 185 a 254 d.C., sugere que alguns anjos caídos reconheceram seu erro, mas sua natureza transformada os impedia de retornar à presença divina. Esta interpretação se alinha com o princípio bíblico encontrado em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. A severidade deste julgamento é reforçada em Mateus 25:41, onde Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, indicando a natureza definitiva de sua sentença. Nos textos dos pais da Igreja primitiva, como Justino Mártir, 100 a 165 d.C., encontramos referências a anjos que, após sua queda, tentaram reconciliar-se com o divino. Em sua segunda apologia, Justino sugere que alguns destes seres reconheceram a futilidade de sua rebelião. Um aspecto interessante é encontrado no Livro dos Jubileus, texto do século II a.C., que narra como alguns dos anjos caídos observavam com angústia a adoração prestada a Deus pelos anjos fiéis, lembrando de seu antigo estado de glória. Este texto, embora não canônico, era bem conhecido nas comunidades judaicas antigas. O Apocalipse de Pedro, século II d.C.,
contém uma passagem onde anjos caídos são descritos em estado de profundo tormento, não apenas pelo castigo, mas pela consciência do que haviam perdido. Isto ecoa o princípio bíblico encontrado em Tiago 2:19. Até os demônios creem e tremem. A literatura patrística, especialmente através de Tertuliano, 160 a 220 d.C., sugere que a impossibilidade de redenção dos anjos caídos não se devia à falta de arrependimento, mas à natureza de sua transgressão original, uma escolha consciente feita com pleno conhecimento da glória divina. A resposta divina. A resposta de Deus à tentativa de reconciliação dos anjos caídos está intrinsecamente ligada à natureza da justiça divina. Como está escrito em Êxodo 34:7, o Senhor é compassivo e misericordioso, mas de maneira nenhuma inocenta o culpado. Os textos sagrados revelam um princípio fundamental através do profeta Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Esta imutabilidade divina se estende às suas decisões judiciais. Como registrado em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A justiça divina, manifestada na expulsão dos anjos rebeldes, estabeleceu um precedente eterno, como afirmado em 2 Pedro 2:4. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. A severidade desta resposta divina é melhor compreendida quando examinamos as Escrituras. Em Malaquias 3:6, Deus declara: Eu sou o Senhor, não mudo. Esta imutabilidade divina se estende às suas sentenças judiciais, especialmente quando envolvem transgressões conscientes contra a sua soberania. Jesus mesmo reforça esta verdade em Mateus 25:41, falando do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A eternidade desta sentença não é uma demonstração de falta de misericórdia, mas uma consequência da natureza da transgressão, uma rebelião consciente feita com pleno conhecimento. O livro de Judas reforça esta posição quando fala dos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, Judas 1:6, indicando que suas correntes eternas são uma consequência direta de uma escolha feita com pleno entendimento de suas implicações. A tradição cristã antiga, através de Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., argumenta que a impossibilidade de redenção dos anjos caídos está ligada ao fato de que eles pecaram na presença direta da glória divina, sem qualquer tipo de engano ou tentação externa. A resposta divina estabeleceu um precedente sobre o peso das escolhas conscientes. Em Hebreus 10:26-27, encontramos um princípio paralelo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Esta verdade é reforçada no Apocalipse 20:10, que fala do destino final do adversário. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esta sentença final demonstra a irreversibilidade de certas escolhas espirituais. João Crisóstomo, 347 a 407 d.C., em suas homilias, explica que a resposta divina aos anjos caídos serve como um eterno lembrete da seriedade da rebelião contra o Criador. Esta interpretação é apoiada por Apocalipse 12:12. Ai dos habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A tradição oriental ortodoxa, através dos escritos de João Damasceno, 676 a 749 d.C., sugere que a resposta divina não foi apenas punitiva, mas também protetora, preservando a ordem celestial de futuras rebeliões. A resposta de Deus revelou uma verdade eterna sobre a justiça divina. Quando pecamos com pleno conhecimento, as consequências são mais severas.
Os anjos que se rebelaram não pecaram por ignorância. Eles viram a glória de Deus face a face e mesmo assim escolheram se rebelar. O Senhor, em sua infinita sabedoria, estabeleceu que algumas escolhas são definitivas. Guardai-vos também das murmurações, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Nos alerta 1 Coríntios 10:10. Esta advertência nos lembra que reclamar contra a autoridade divina tem consequências graves. A sentença foi clara, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. Judas 1:6. Não houve apelação nem segunda chance. O juízo divino foi definitivo. Esta resposta nos ensina sobre o poder das escolhas. Quando decidimos ir contra Deus tendo pleno conhecimento, as consequências são maiores. Como está escrito, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6:4-6. Esta verdade sobre o juízo divino nos revela algo profundo sobre a natureza de Deus. Embora ele seja misericordioso, também é justo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmos 89:14. O destino dos anjos caídos serve como um alerta eterno. Jesus mesmo disse: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas 10:18. Esta queda não foi apenas física, mas uma separação eterna da presença de Deus. Quando olhamos para este julgamento divino, vemos que Deus não age por impulso ou emoção. Sua justiça é perfeita e suas decisões são baseadas em sua santidade eterna. Como está escrito, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmos 19:9. A resposta de Deus aos anjos caídos estabeleceu um precedente eterno. Não podemos brincar com a graça divina. O arrependimento verdadeiro deve vir no tempo certo, enquanto ainda há oportunidade. Como Paulo adverte, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Lições para a eternidade. O que podemos aprender com esta história que mudou para sempre o destino do universo? Primeiro, que nossas escolhas têm consequências eternas. Como está escrito, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. O tempo da graça é precioso e limitado. A Escritura nos adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. O exemplo dos anjos caídos nos mostra que existe um ponto sem retorno nas escolhas espirituais. A presunção é um pecado perigoso. Pensar que sempre haverá tempo para arrependimento é ignorar a seriedade do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8:34. Os anjos que se rebelaram presumiram que poderiam desafiar a autoridade divina e depois voltar atrás. Existe também uma lição sobre o orgulho. As Escrituras nos alertam: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O orgulho foi o que levou à primeira rebelião no universo e continua sendo uma armadilha perigosa. O conhecimento traz responsabilidade. Como Jesus ensinou, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não se prepara, nem age conforme a sua vontade, receberá muitos açoites. Lucas 12:47. Quanto maior o conhecimento da verdade, maior a responsabilidade diante dela. Esta história nos ensina sobre a importância do arrependimento genuíno. Não basta se arrepender apenas por causa das consequências. O verdadeiro arrependimento nasce do reconhecimento do pecado e do desejo sincero de mudança. Como está escrito, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7:10. Por fim, aprendemos sobre a imutabilidade da palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Quando Deus estabelece um julgamento, ele permanece para sempre.
Estas lições antigas ecoam até hoje como um alerta solene. Nossa geração, vivendo nos últimos tempos, precisa estar especialmente atenta. Todas estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós para quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. O exemplo dos anjos caídos permanece como um memorial eterno do perigo da rebelião espiritual, como está escrito em Hebreus 3, 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esta história nos lembra que a eternidade está em jogo em nossas decisões diárias. Cada escolha nos aproxima ou nos afasta de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Por fim, aprendemos que Deus é tanto justo quanto misericordioso. Sua justiça é perfeita e sua misericórdia está disponível para todos que se arrependem verdadeiramente, enquanto há tempo. Como está escrito, o Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. O poder das escolhas diárias. Toda grande queda começa com pequenas escolhas. Como está escrito, atentai para os vossos caminhos. Ageu 1, 7. O exemplo dos anjos nos mostra que mesmo os mais próximos de Deus podem cair quando começam a fazer escolhas erradas. Nossas decisões diárias moldam nosso destino eterno. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta da luz divina. O perigo está em minimizar as pequenas concessões. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que destroem as vinhas. Cânticos 2, 15. São as pequenas concessões que abrem caminho para as grandes quedas. Um pensamento não corrigido se torna uma ação se torna um hábito, e um hábito molda o destino. Jesus nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Nossas escolhas começam na mente, onde travamos nossas primeiras batalhas. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a importância de guardar nossos pensamentos, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Assim como os anjos que caíram começaram sua rebelião com pensamentos de orgulho, nós também precisamos vigiar nossa mente. Cada decisão tem um peso eterno. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Romanos 6, 16. Nossas escolhas revelam quem verdadeiramente servimos. A sabedoria está em aprender com os erros dos outros. Como está escrito, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22, 3. A história dos anjos caídos nos serve de aviso para sermos vigilantes em nossas decisões diárias. Vigilância espiritual. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão rugindo, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. A vigilância espiritual não é uma opção, é uma necessidade urgente para os tempos que vivemos. Nossa batalha não é contra carne e sangue. O apóstolo Paulo nos adverte, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. A queda dos anjos nos ensina que ninguém está imune ao perigo espiritual. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios 10, 12. A vigilância começa com humildade, reconhecendo nossa necessidade constante de proteção divina. Jesus nos ensinou sobre a importância da vigilância através de várias parábolas. O que digo a vós, digo a todos, vigiai. Marcos 13, 37. Esta não é uma sugestão, mas um comando direto do nosso Senhor. A vigilância espiritual exige disciplina diária. Jesus nos ensinou que,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Por isso, precisamos desenvolver hábitos que fortaleçam nossa vida espiritual. O primeiro aspecto da vigilância é a oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. A oração nos mantém conectados com Deus e alertas aos perigos espirituais. O segundo é o estudo da palavra. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. João 5:39. O conhecimento da verdade nos protege do engano, como está escrito em Salmos 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A comunhão com outros crentes também fortalece nossa vigilância, não deixando a nossa congregação, antes admoestando-nos uns aos outros. Hebreus 10:25. Precisamos uns dos outros para permanecer alertas. O exemplo dos discípulos no jardim do Getsêmani nos serve de alerta. Quando deveriam estar vigiando com Jesus, adormeceram, e o Senhor os questionou: nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Mateus 26:40. A guerra espiritual. Nossa batalha é uma guerra que começou nos céus e continua até hoje. Paulo nos revela em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta guerra exige preparação. Assim como um soldado não vai para a batalha despreparado, não podemos enfrentar forças espirituais sem a armadura adequada. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Cada peça da armadura tem seu propósito. O cinto da verdade nos protege contra mentiras. A couraça da justiça guarda nosso coração. Os pés calçados com a preparação do Evangelho nos mantém firmes. O escudo da fé apaga os dardos inflamados. O capacete da salvação protege nossa mente. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é nossa arma de ataque. Jesus nos mostrou como usar a palavra contra o inimigo. Quando tentado no deserto, ele respondeu sempre com: está escrito. Mateus 4:4, 7, 10. Nossa vitória depende do conhecimento e uso correto das Escrituras. A guerra espiritual começa na mente, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:4-5. Esta guerra espiritual é mais profunda do que muitos imaginam. Vamos examinar detalhadamente cada aspecto desta batalha que enfrentamos. Princípios fundamentais da guerra espiritual. Nossa posição em Cristo é fundamental. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Efésios 2:1. Esta nova vida nos coloca em posição de autoridade espiritual. Como está escrito: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Efésios 2:6. O campo de batalha primário é a mente. Nossos pensamentos são alvos constantes, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:4-5. Estratégias do inimigo. O adversário usa táticas antigas, mas eficazes. Desde o Éden, sua estratégia principal é questionar a palavra de Deus. É assim que Deus disse. Gênesis 3:1. Ele é chamado de pai da mentira. João 8:44. Porque sua principal arma é o engano. Suas táticas incluem acusação, o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Engano. O mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Tentação. Para que não sejais tentados por causa da vossa incontinência. 1 Coríntios 7:5. Opressão. Como Deus ungiu a Jesus, curando todos os oprimidos do diabo.
Atos 10, 38. Nosso poder na guerra espiritual. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, 4. Nossa autoridade vem diretamente de Cristo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Áreas de batalha específicas. A batalha pela mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Precisamos guardar nossos pensamentos e alimentá-los com a verdade da palavra. A batalha pelas emoções. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. Nossas emoções podem nos enganar, por isso devemos ancorá-las na verdade bíblica. A batalha pela vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2, 13. Nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus. As armas da nossa guerra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Hebreus 4, 12. É nossa principal arma ofensiva. O nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2, 10. Temos autoridade em seu nome. O poder do arrependimento verdadeiro. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 17. O verdadeiro arrependimento é mais profundo que remorso ou tristeza pelos erros cometidos. O arrependimento bíblico envolve uma mudança completa de mente e direção. A palavra grega metanoia significa literalmente mudança de mente. Jesus começou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 17. Diferente dos anjos caídos, temos a oportunidade de arrependimento genuíno. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. O arrependimento verdadeiro produz frutos. João Batista advertia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8. Não são apenas palavras ou emoções, é uma transformação real que afeta nossas ações. A transformação do arrependimento verdadeiro pode ser vista na vida de Davi. Após seu pecado com Batseba, seu coração foi quebrantado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos 51, 10. O exemplo do filho pródigo nos mostra os elementos do verdadeiro arrependimento. Caindo em si, Lucas 15, 17, ele reconheceu seu erro, sentiu genuíno pesar, mudou de direção e retornou ao Pai com humildade. Diferente do remorso de Judas, que o levou ao desespero, o arrependimento de Pedro o levou à restauração. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, 75. Seu arrependimento verdadeiro o preparou para um ministério poderoso. O arrependimento verdadeiro inclui reconhecimento sincero do pecado, tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7, 10, confissão específica, mudança de comportamento, restituição quando possível. A promessa divina permanece: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 14. Preparação para a eternidade. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4, 12. A eternidade está mais próxima hoje do que ontem, e nossa preparação é urgente. O exemplo dos anjos nos ensina que decisões eternas exigem preparação constante. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Nossa preparação envolve vigilância espiritual. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. Santificação diária. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14.
fidelidade nas pequenas coisas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Desenvolvimento do caráter. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5, 3, 4. Desenvolvimento da intimidade com Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 17. Nossa eternidade começa com nosso relacionamento com Deus aqui. Investimento em valores eternos. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. Nossas escolhas diárias têm impacto eterno. Amor aos outros. Por isto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. O amor é a marca da preparação para a eternidade. Jesus nos alertou sobre a importância da preparação através da parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1, 13. As prudentes estavam preparadas com óleo extra, simbolizando uma vida espiritual profunda e consistente. O apóstolo Paulo viveu com esta consciência. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Nossa preparação deve ser intencional e constante, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. A eternidade está diante de nós. Como está escrito, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4, 14. Nossa preparação determina nosso destino eterno. O exemplo dos anjos que caíram nos serve de alerta solene. Eles tiveram uma única escolha que determinou sua eternidade. Nós, pela graça de Deus, temos oportunidade de arrependimento e mudança enquanto há tempo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Esta é nossa urgente responsabilidade. Manter-nos vigilantes, preparados e fiéis. A eternidade não é o fim, é apenas o começo. Para aqueles que se preparam, há uma promessa gloriosa. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58.